Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos dar sequência ao nosso assunto da aula anterior, onde nós falávamos sobre a reprodução humana. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o sistema reprodutor masculino e as suas células de reprodução, seus hormônios. Falamos também sobre o sistema reprodutor feminino e também falamos na aula anterior sobre a ovulação, o ciclo menstrual e o período fértil da mulher. E hoje nós vamos falar sobre a fecundação e a gravidez. O espermatozoide é a célula de reprodução masculina de tamanho muito menor do que a célula de reprodução feminina, o óvulo. Ele possui uma cauda chamada flagelo e se locomove pelo interior do útero e da tuba uterina, uma região bastante úmida graças à produção de um muco lubrificante, para facilitar a locomoção do espermatozoide para que ele chegue até o óvulo. Se a mulher e o homem mantiverem relações sexuais sem nenhum tipo de preservativo durante o período fértil, ou seja, cerca de 5 dias antes e 3 dias depois da ovulação, os espermatozoides lançados no interior da vagina podem encontrar o óvulo na tuba uterina. Se algum deles penetrar no óvulo, ocorre a fecundação e, consequentemente, a gravidez. A célula que se forma da união do espermatozoide e do óvulo recebe o nome de zigoto. Ainda dentro da tuba, essa célula começa a sofrer sucessivas divisões até chegar ao útero, aonde vai se implantar no endométrio, um processo conhecido como nidificação. Nesse momento, o próprio embrião ele fabrica um hormônio que evita a regressão do corpo lúteo, garantindo a manutenção do endométrio, ou seja, interrompendo a menstruação. Aqui na imagem ao lado, nós temos aqui o espermatozoide, na imagem de baixo, o espermatozoide tentando penetrar no óvulo. Apenas um espermatozoide entra, como a gente já viu em vários filmes e documentários. E na imagem acima, nós temos aqui o óvulo sendo liberado na tuba uterina, e é nesse local, na tuba uterina, que os espermatozoides lançados no corpo da mulher vai encontrar o óvulo e vai ocorrer a fecundação. Caso tenha ocorrido a fecundação e a implantação do embrião no útero, a mulher estará grávida. Quando isso acontece, o ciclo menstrual é interrompido durante os 9 meses de gestação. E o primeiro sinal de gravidez é, portanto, o atraso da menstruação. Então, os vasos sanguíneos do endométrio sofrem alterações que garantem o fornecimento de nutrientes e oxigênio para o embrião, além de retirar as excretas produzidas pelo seu metabolismo. Com o desenvolvimento do embrião, essas trocas com o sangue materno passam a ser feitas pela placenta e pelo cordão umbilical, que garantirá a nutrição do bebê até o final da gestação. Cerca de 9 meses depois, temos a completa formação do bebê e então o seu nascimento. Agora nós vamos ver o resumo das etapas de reprodução. O processo desde a fecundação até a anidação, que é a fixação do zigoto no útero, dura cerca de uma semana, sendo que a primeira divisão do zigoto ocorre nas primeiras 24 horas, a seguir da fertilização, ou seja, ainda dentro da tuba uterina. Vamos ver as etapas a seguir. A ovulação, que é o que está circulado em azul aqui na imagem ao lado. A ovulação corresponde à primeira etapa do desenvolvimento embrionário. Quando o ovário libera um óvulo, na verdade um ovócito secundário, para a tuba uterina, inicia-se o período fértil. Então, considerando o primeiro dia da menstruação, como a gente viu no ciclo menstrual da aula anterior, o 14º dia, a contar do primeiro dia da menstruação, seria o dia fértil.
Aí o período fértil a gente considera 3 dias antes desse 14º dia e 2 dias depois, que é como se fosse um período em que pode ocorrer aí, né, o encontro do espermatozoide com o óvulo e ele ainda está em perfeitas condições. Isso considerando, né, um ciclo de 28 dias. A fertilização. Se durante o período fértil houver contato sexual e os espermatozoides encontrarem o óvulo que foi liberado, pode ser que um deles consiga fecundá-lo. Caso contrário, a mulher irá ter a sua menstruação e recomeçará o ciclo menstrual até a nova ovulação. Aí nós temos então aqui na imagem ao lado, né, circulado em rosa, a fertilização, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Se houver, então, a fertilização, nós teremos a formação do zigoto. Então, após a fertilização do óvulo, há a união dos núcleos do conteúdo genético da célula do gameta masculino, espermatozoide, com o gameta feminino, o óvulo, e a formação do zigoto, que acontece ainda na tuba uterina. O zigoto é o que está circulado em azul, aqui observando a imagem ao lado. Após a formação do zigoto, né, ele vai se dividindo. Essas divisões, elas recebem o nome de clivagens do zigoto. Então, aqui nós temos todos os momentos, desde o ovócito liberado, né, nessa imagem, começando aqui do ovócito secundário, que foi liberado. Depois, a segunda imagem, a fertilização, que foi o encontro do espermatozoide com o óvulo. Na terceira imagem, o núcleo, né, dos dois gametas, ele se encontra, o do óvulo com o do espermatozoide, e aí na quarta imagem ocorre a formação do zigoto, que já é uma célula diferenciada. Depois da formação do zigoto, ele vai se dividindo por mitoses. Aí nós temos a célula se dividindo em duas, na sequência ela se divide em 4, depois em 8 e depois ela se divide em milhares de células, que é chamada de morula. Essa morula continua se dividindo e as células vão se diferenciando e recebe o nome de blastocisto. Após a formação do zigoto, até chegar no estágio chamado blastocisto, ele irá, né, ele vai caminhando até o útero e ele vai se fixar nas paredes do endométrio. E esse processo, ele é chamado de nidação. Observe aqui na imagem ao lado. Então, as divisões celulares, elas vão ocorrendo na tuba uterina. Então, quando chega no útero, nas paredes do útero, ele já está no estágio de blastocisto e ocorre, então, a fixação dele nas paredes do endométrio. Se a nidação, que é esse processo de fixação, for bem sucedida, iniciará a gestação do embrião. Se não for bem sucedida, o blastocisto será eliminado na menstruação. Após o processo de nidação e a fixação do embrião no endométrio, no útero, o embrião ele continua o seu desenvolvimento com a formação do córeo, do amínio, do alantoide e do saco vitelínico, cujas funções são proteger, nutrir e realizar as trocas entre o embrião e o meio externo, que é a mãe, através do corpo materno. Aqui nós conhecemos esses órgãos comumente como placenta, cordão umbilical e saco amniótico. Na organogênese forma-se os folhetos embrionários, que são chamados de células, que originarão os tecidos e os órgãos do embrião. O processo de formação dos órgãos recebe o nome de organogênese. É muito importante o conhecimento para todas as mulheres de como ocorre, né, a troca, a alimentação do bebê. Então, através do cordão umbilical, o sangue da mãe, da placenta, né, o sangue da mãe passa do corpo dela para o corpo do bebê, e através desse cordão umbilical também, é eliminadas as excretas que o bebê produz aí no funcionamento do seu corpo. Por isso é muito importante que a gestante ela escolha bem, né, a sua alimentação, alimentos saudáveis, evite, né, usar substâncias tóxicas. No caso, seria é bom que não usasse nenhum tipo de substância tóxica, como cigarro, bebida alcoólica, porque tudo isso vai para o bebê.
Então, se a mãe fuma, o bebê também fuma. Aí corre o risco dele já nascer com problemas respiratórios, cardíacos, entre outros problemas. E também é muito importante que a gestante ela faça o pré-natal para receber as orientações de como ela deve continuar uma gestação saudável para que o seu corpo não sofra, né, essa divisão de nutrientes. Então, ela tem que se alimentar bem, às vezes tomar vitaminas. E nos 3 primeiros meses é importante que ela tenha orientação, que muitos medicamentos não podem ser usados, porque prejudicam, né, interferem na formação do bebê. Então, o pré-natal, né, é um momento de extrema importância para a gravidez. Aqui nessa imagem nós podemos observar, né, aqui o saco amniótico na primeira imagem, o bebê lá dentro, e a ligação do cordão umbilical, que é a ligação do bebê com a mãe. Na segunda imagem, o bebê já está bem formado, né, praticamente pronto para nascer. Então, a gente consegue ver nitidamente a imagem da placenta, do cordão umbilical, que é o processo pelo qual ele se alimenta e joga fora, né, elimina as suas excretas, a que o próprio corpo produz. Agora nós vamos ver aqui como que ocorre a formação de gêmeos. Então, durante as divisões que acontecem após a formação do zigoto, as células elas podem se separar e dar origem a 2 embriões, ao invés de um embrião só, que eles vão se implantar no útero. Nesse caso, ocorrerá uma gravidez de gêmeos monozigóticos, que vêm de um mesmo zigoto, também conhecidos como gêmeos idênticos ou univitelínicos. Como vocês podem observar na imagem ao lado, eles estão no mesmo saco amniótico, né? Eles têm a mesma placenta e aí divide-se em 2 cordões umbilicais. Então, como eles são originados do mesmo zigoto, eles possuem a mesma informação genética, ou seja, eles são clones, eles são idênticos. Então, eles são sempre do mesmo sexo, porque eles são idênticos, gerados de um único óvulo com o mesmo espermatozoide. Então, as informações genéticas são iguais para os dois. É comum haver a liberação de mais de um óvulo durante o período ovulatório, como a gente viu lá o ciclo menstrual. Em cada ciclo ovulatório é liberado apenas um óvulo, mas pode acontecer de ser liberados 2, 3 ou até mais. E se eles forem fecundados, cada um por um espermatozoide diferente, haverá uma gestação de gêmeos dizigóticos, que vêm de zigotos diferentes. Eles também são conhecidos como gêmeos fraternos ou bivitelínicos. Nesse caso, os gêmeos eles não são idênticos, podendo até ser de sexos diferentes. Então, se vocês observarem aqui na imagem ao lado, foram óvulos diferentes com espermatozoides diferentes. Cada óvulo e cada espermatozoide aí, eles contêm informações genéticas diferentes. Então, não existem pessoas idênticas, a não ser que elas forem os gêmeos idênticos. Então, esses gêmeos bivitelínicos, eles vão ter, às vezes, semelhanças, como teria a semelhança de um irmão com outro irmão, tá? Mas eles não vão ser idênticos. Não há dados estatísticos, mas estima-se que uma em cada 90 casos de gravidez natural é gemelar, né, de gêmeos, sendo 66% deles dizigóticos. Então, a maioria são dizigóticos, que ocorre pela liberação de mais de um óvulo. Aqui nós temos a formação, né, das divisões celulares para a formação do gêmeo. Então, um único ovo, no primeiro aqui do gêmeo idêntico. O único ovo ele é fecundado, se divide em 2 células, essas 2 células se dividem em massas celulares, originando 2 indivíduos idênticos. No outro caso, os gêmeos bivitelínicos são 2 óvulos que são fecundados por 2 espermatozoides diferentes, que vão gerar aí 2 bebês diferentes, mas ao mesmo tempo. Por isso são considerados gêmeos fraternos. Aqui nós temos também a divisão, né, de como ele fica lá na parede do útero, um óvulo, suas fases de divisão, o zigoto dividido em 2 a sua fixação, ou seja, uma única placenta com 2 cordões, 2 bebês.
No caso do bivitelínico, né, células diferentes, espermatozoides diferentes e a sua fixação no útero, cada um com a sua placenta, né, independente, seu saco amniótico, gerados, né, separadamente, mas ao mesmo tempo. Aqui nós temos uma imagem de ultrassom, né, de dois gêmeos. É só para a gente ver como eles ficam dentro do útero. Aqui nessa imagem nós temos aqui a ossificação fetal, que ocorre por volta dos 3 meses de gestação. Com 4 meses o coração ele já bate acelerado, ele movimenta-se com frequência dentro do útero da mãe. Nessa imagem, nós temos aqui a evolução do feto, né, de 8 semanas a 40 semanas. Aí o seu crescimento, né, durante o período gestacional. Pesquisas revelam, né, que os bebês, eles participam do que a mãe vivencia. Então, além da alimentação, é importante que a gestação seja um momento tranquilo, né, emocionalmente, de todas as formas, porque o bebê ele participa de tudo que acontece com a mãe. E a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ele é muito importante. Aliás, é importante a gente saber a maneira como todos nós viemos ao mundo. Então, o estudo do corpo humano é extremamente importante. O mínimo que a gente pode saber sobre nós, sobre como o nosso corpo funciona, com certeza vai nos ajudar e muito. Então, bons estudos para vocês e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!